Seja bem-vindo ao Zoologia Prática de hoje. Hoje você vai aprender a calcular como você vai cobrar uma faceta em resina. Qual o valor ideal para você cobrar uma faceta em resina, tá? Vídeo muito legal, acompanhe até o final, que tem vários insights muito legal para você saber calcular na prática como você deve cobrar o seu cliente. Muito importante, nesse vídeo eu não vou falar qual o valor que eu cobro, tá? Não adianta eu falar o valor que eu cobro, porque a sua realidade clínica vai ser diferente da minha, vai ser diferente de outra pessoa. Outra coisa, esse vídeo não é para você saber calcular a sua hora clínica, tá? É para você calcular as suas facetas em resina. A sua hora clínica é um emaranhado de muitas coisas que vai abranger muitos assuntos que a gente poderia fazer uma live de 1 hora, 2 horas e mesmo assim ainda você sair com dúvidas, tá? Mas é muito legal esse vídeo que eu fiz e muito especial porque eu tinha muitas dúvidas no começo. Quanto que eu vou cobrar uma faceta em resina? Como que eu vou começar a vender? E se eu estou cobrando direito, o que seria interessante? Entendeu? Então, bora pro vídeo! Então vamos lá, doctors. Eu vou fazer alguns cálculos muito simples aqui, fazendo algumas alusões, tá? Não são números reais, né? Mas são números que você vai anotar aí e vai fazer um cálculo simples, beleza? Então vamos calcular assim. Vamos calcular uma tarde que você atende da 1h30 às 6h30 da tarde, tá? Serão 5 horas clínicas, tá? 5 horas clínicas de atendimento. Geralmente você vai estar atendendo de 1 em 1 hora seu cliente. Ok, de 1 em 1 hora. E você vai estar fazendo uma restauração simples no valor de R$200, tá? Então são 5 horários de R$200, vamos dizer assim. Então são R$1.000 de faturamento nessa tarde. Ok. Geralmente eu faço em uma tarde 10 facetas em resina, tá? Mas, olha muito bem no cálculo, mas eu sempre marco um dia a mais, 1 hora a mais para fazer um repolimento e um ajuste cosmético, tá? Então eu tinha falado que são 5 horas para 10 facetas. Então, mais 1 hora para ajustes, né? Bem legal você deixar 1 hora sempre para ajustes, para facetas, que você vai refinar o seu polimento, vai ver o feedback do cliente, o que você precisa ajustar. E hora clínica é a hora gasta, né? Então você tem que incluir nesse cálculo quanto você vai realizar as suas facetas em resina. Pois bem, então se você fosse fazer restaurações simples, você iria ter um lucro não real, né, de R$1.000, né, um faturamento de R$1.000. Pois bem, mas 10 facetas são um tratamento muito mais complexo, né? Então você tem que colocar nesse cálculo os materiais utilizados e o tempo clínico e a sua experiência clínica. Como eu falei, eu demoro esse tempo, mas você tem que colocar a sua experiência clínica. E assim você está no final do vídeo que você vai conseguir entender melhor. Pois bem, então a gente tem uma tarde para fazer 10 facetas, tá? Muito importante, você nunca jogar a culpa nos materiais na hora de cobrar para o cliente, tá? Uma vez eu aprendi num curso, o primeiro curso que eu fiz de implante, e o meu professor falou: nunca jogue a culpa nos materiais. Você não é um instalador de material que você vai lá, opa, aumentou o material hoje, eu vou cobrar hoje. Você não é um instalador que instala uma lâmpada, instala uma torneira, tá? Você tem o seu conhecimento que vai sendo acumulado, você vai vendo os vídeos aqui no canal e você vai se aprimorando. Então isso tudo é muito importante na hora de você cobrar o seu cliente. Pois bem, comigo o que acontece? Eu gasto mais tempo sempre para fazer os 2 centrais e os 2 laterais. Então numa tarde, geralmente eu vou gastar nos 2 centrais em torno de 1h30 e nos 2 laterais em torno de umas 2 horas, uns 4, 2 horas, 2 horas e meia. Então mais da metade da tarde é gasto com os centrais e os laterais. Muito importante isso, porque não é sempre que você vai vender 10 facetas para fazer o sorriso todo do cliente.
Muitos casos a gente faz 4 facetas e só aumento das guias caninas, né? Ou aumentos incisais. Pois bem, então eu vou cobrar o mesmo valor que eu cobrava para as 10 facetas? Não, porque a dificuldade nesse caso ela é mais complexa, né? Ela é sempre complexa como se fosse quase a fazer 10 casos, né? Então é muito importante você saber diagnosticar e dividir esse tempo. Opa, geralmente eu gasto um tempo maior para fazer os 4 centrais. Bota na ponta do lápis aí. 4 centrais, mais demorado. Vou cobrar certo valor. Pois bem, então é diferente de você fazer uma faceta e um molar, só em um pré-molar. Então, que nem uma cliente que está fazendo tratamento aqui, ela fez 10 facetas e não fez uma faceta no molar. Então se eu cobrava uma faceta, eu fiz meus cálculos, eu cobrava R$1.000 cada faceta. No molar, eu tenho que cobrar R$1.000? Não necessariamente, né? Ela já é cliente, ela tá vindo só aumentar. Tem vezes que ela faz o molar, ela vai começar a querer fazer os inferiores, né? Basta você ter uma persuasão, ter um conhecimento para poder indicar você começar a fazer as facetas inferiores, tá? Então é diferente você fazer 4 facetas anteriores para fazer um molar. Pois bem, outro caso muito complexo que você tem que pôr na ponta do lápis, como você vai cobrar. Vamos dar um belo exemplo. Você vai fazer 2 centrais, um central escurecido e um central normal. Esse é um caso muito mais complexo, é o centro do sorriso. Você vai cobrar o mesmo valor que você iria cobrar as 10 facetas? Eu vou dividir em 10 aqui, eu vou cobrar o mesmo valor? Não, esse é um caso que na maioria das vezes eu vou fazer em 2 sessões e tem vezes que eu vou ter que refazer totalmente essa faceta, se eu errei a cor dela, né? Então tem vezes que você vai gastar uma manhã, mais uma manhã para refazer. Então o caso ele é muito mais complexo. Então você tem que colocar na ponta do lápis isso. Sempre o tempo que você vai utilizar, muito importante os materiais utilizados. Naquela tarde que você faz em horários, 5 horários de 1 hora, você cobra uma restauração a R$200. Você vai utilizar a Stellite Ômega nos posteriores em todos os seus casos? Eu não utilizo. Eu utilizo nas minhas facetas a Stellite. Então eu vou comprar o mesmo valor? Não, é diferente. Na hora da faceta você está utilizando as mesmas pontas de polimento? Não. Nos posteriores tem vezes que eu vou utilizar 3 pontas de polimento. Nas facetas tem vezes que eu vou utilizar as tiras de lixa de polimento, pasta de polimento. Eu vou utilizar mais de 10 pontas, mais de 6 a 8 pontas de polimento. E para mim realizar esse polimento, ele vai demorar quase 1 hora. E junto com isso tem o meu conhecimento técnico e o tempo que eu investi para mim poder fazer essas facetas em resina. Toda essa complexidade você vai cobrar na hora de você fazer esses 2 centrais que eu acabei de te falar, tá? É o centro do sorriso do cliente. Então é diferente você fazer uma faceta no molar e 2 centrais. Mesma coisa, mesma situação. Veio um paciente com uma faceta de um dente. Ontem veio um cliente com um dente escurecido central. É um caso muito complexo. Se eu cobrava uma faceta lá de 10 facetas R$1.000, nesse caso eu vou ter que calcular se eu cobro R$1.500 a R$2.000. Por quê? Porque é uma faceta que tende a ter mais dificuldade e pode ser que eu tenha que gastar mais uma sessão mais curta, na maioria das vezes, para você ajustar ela, tá? Parece simples, né? Parece complexo, mas é muito simples. É só você ir anotando cada característica que eu lhe falei para você saber diagnosticar na hora de realizar o tratamento. Eu, como tenho uma experiência clínica, eu já sei o quanto que eu vou gastar de energia e tempo técnico para aquele tratamento. Então basta você chegar agora e anotar no seu caderno. Olha, geralmente eu não consigo fazer 10 facetas em um dia. Eu consigo fazer 6 facetas de canino a canino numa tarde, porque eu estou começando e essa é a complexidade.
Então você não pode cobrar R$1.000 que você iria cobrar em restaurações simples, né? Primeiro, porque você vai ter mais aquele tempo da hora clínica a mais, que eu te falei, 1 hora a mais para ajustes, né? Você vai ter todo esse abrangente de materiais e aí você vai ter uma base mínima de R$1.000 para cima, que você vai começar a calcular quanto cada faceta você vai realizar. Muito importante também, se você está começando, eu recomendo você não cobrar muito, tá? Você está aprendendo ainda, você vai estar começando a criar o seu portfólio de casos clínicos, né? Você vai aprimorando, vai começando a fotografar, ver os seus erros, os seus acertos, e assim as pessoas vão vendo e vão valorizando o seu trabalho. Consequentemente, você vai podendo adquirir e colocar esse seu valor técnico nessas suas facetas que você vem aprendendo a aprimorar, tá? Parece complexo, se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários aqui, que eu sei que você vai desmiuçar cada detalhe desse vídeo, que é muito legal para como você começar a passar os valores para as facetas em resina, beleza? Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só vocês testar na prática.